Hoje eu queria contar para vocês um pouquinho da minha experiência no intercâmbio. Eu fiz intercâmbio em 2011, já fazem mais de 10 anos. Tô me sentindo velha pensando nisso, né? Gente, já faz mais de 10 anos que eu fiz intercâmbio, realmente. Eu estava no meu segundo ano do colegial, quando eu fui fazer intercâmbio. E eu lembro que era muito comum na minha época, eu acho que até hoje. A maioria das minhas amigas foram fazer, só que a gente foi por diferentes caminhos e é isso que eu vou contar um pouco mais pra vocês. Muitas das minhas amigas foram pelo Rotary. O Rotary é bem conhecido, acho que vocês conhecem. E normalmente pelo Rotary você tem a experiência de ir para um país, ficar na casa de uma pessoa e alguém da família que você vai ficar vem para sua casa e fica na sua casa. E algumas das minhas amigas tiveram essa experiência, foi muito legal. Inclusive, a maioria delas foi para a Alemanha, se eu não me engano. E aí, a minha mãe não quis muito receber em casa, meus pais não quiseram, até porque eles não tinham muito tempo para dar atenção para esses intercambiários. E aí a gente não optou por esse caminho. Eu fui pelo segundo caminho, que foi procurar uma agência de intercâmbios, e eu fui pela CI Intercâmbios. A gente vai até colocar aqui na tela para vocês o Instagram deles. A CI é uma das maiores empresas de intercâmbio do Brasil, acho que do mundo. E eu realmente fui nela porque eu sabia que ela tinha uma autoridade, uma credibilidade muito boa. E eu lembro que eu fiz uma provinha de grado, não sei se é a palavra correta, mas uma provinha de grau, né? Pra descobrir qual era o meu nível de inglês pra eu poder ir e estudar na escola lá nos Estados Unidos. Dentro da CI tinham outras duas possibilidades também diferentes do Rotary. Uma das possibilidades foi a que eu escolhi. Eu fiz essa provinha e fui sorteada. Então foi na base da sorte. Eu optei porque, eu não sei, eu queria realmente ser escolhida por alguém nos Estados Unidos e não escolher a minha família, escolher a cidade que eu ia ficar. Eu realmente queria tentar a minha sorte. Tipo assim, é pra eu estar nesse lugar? Eu quis fazer isso. Algumas das minhas amigas preferiram estudar em escolas particulares, escolheram a cidade, escolheram a escola, escolheram a família, tudo. E eu não, eu fui mais na sorte. E foi um processo muito legal, porque eu fui realmente pega de surpresa. Na verdade, era pra ser. E aí eu lembro que eu fiz essa provinha e tudo mais, e depois de um tempo, chegou uma carta na minha casa contando para que estado eu ia, para qual cidade e também logo depois a família que eu ia ficar. E coincidentemente, para quem não sabe, a família da minha mãe é bem do agro, fazenda, minha mãe foi criada na fazenda e tudo mais. E engraçado que o país que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos foi o Texas. E eu sempre gostei muito de cavalo, eu fiz 3 tambores, fiz muitas coisas, eu era apaixonada, eu sou apaixonada por cavalo, por fazenda, enfim. E eu morei numa cidade, fui designada para morar numa cidade que se chama Round Rock, que é ao lado de Austin, bem do lado mesmo, é como se fosse assim, o ABC aqui em São Paulo, sabe? Fica dentro da capital, mas é uma cidadezinha do lado. E aí eu fui morar com essa família. E a minha família era demais, demais. Eu logo no primeiro contato fiz uma videochamada com eles da minha casa. E meu pai era escocês e a minha mãe era das Filipinas, era bem doido assim. Só que eles moravam muitos anos nos Estados Unidos, já eram americanos. E eles tinham um filho, homem, que na época era da mesma idade do meu irmão. Então eu nem consegui sentir falta do meu irmão porque eu troquei um pelo outro nessa época. E enfim, testei minha sorte. Gente, foi a primeira vez que eu saí do país completamente sozinha, morrendo de medo. Fiz minhas malas e fui, sozinha, com 16 anos. E eu lembro que eu tinha uma conexão em Dallas para ir para essa cidade, para ir para Austin, né? Que é a capital do Texas. E meu voo atrasou, não lembro o que aconteceu, atrasou. E nisso eu já perdi a minha conexão de Dallas. Eu não tinha um celular com chip que funcionasse nos Estados Unidos, ou seja, eu já fiquei desesperada no primeiro momento, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Como eu vou avisar pra minha família que meu voo tá atrasado, que eu perdi minha conexão, a hora que eu vou chegar, eu não tenho celular, eu não tenho chip americano. Naquela época nem o WhatsApp existia, pra vocês terem noção. Eu fiquei desesperada. Cheguei no aeroporto de Dallas, que pra quem já foi, é gigantesco, gigantesco. Tem bondinhos pra andar dentro do aeroporto, é gigante. E aí, gente, eu falava inglês, mas assim, eu me formei em inglês no Brasil, na escola de inglês no CCAA. E logo quando eu me formei, eu já fui fazer um intercâmbio. Foi inclusive até muito bom para eu treinar meu inglês.
É muito bom fazer escola de inglês, com certeza, mas a gente realmente aprende o inglês fluente quando a gente vai morar fora. E aí eu me formei e fui, mas assim, eu não estava apta para falar um inglês ali na hora que eu chegasse, principalmente o inglês texano, gente, que querendo ou não, eles têm um sotaque diferente do inglês de capitais, tipo de Nova York, Miami, enfim. E aí eu cheguei lá, consegui trocar meu voo, consegui falar inglês, consegui chegar na minha cidade. Gente, eu cheguei, eles estavam me esperando lá, provavelmente eles ficaram cuidando do número do meu voo, viram que estava atrasado. E aí eles foram me buscar no aeroporto lá em Austin, a minha família. E eles foram muito receptivos, muito fofos. E aí depois eu cheguei em casa. E aí, gente, eu tive muita sorte mesmo. Eu quis deixar a vida me levar e realmente a vida me levou. Eu peguei uma família simplesmente incrível. Eles eram muito bem de vida, muito bem mesmo. E aí eu vou mostrar a foto do meu quarto quando eu cheguei lá. Eu tinha tranquilo, assim, eles não ostentam, é diferente. Só que a minha família realmente era muito bem de vida. Meu pai trabalhava na Dell, lá em Austin. Pra quem não sabe, uma das grandes sedes da Dell é lá no Texas. E ele era alto escalão na Dell e a minha mãe era enfermeira nos Estados Unidos, minha mãe intercambiária, né? Então eles eram muito bem de vida. A minha casa era incrível, eu vou mostrar algumas fotos pra vocês aqui. E foi uma fase muito gostosa. Eu fiz intercâmbio 6 meses. Estudei numa escola pública nos Estados Unidos, eu morava num condomínio muito legal lá, onde as casas são todas iguais. Nos Estados Unidos as casas são todas iguais. E foi muito legal. Eu vou mostrar algumas fotos pra vocês de tudo aqui da minha família, da minha melhor amiga. Minha melhor amiga do intercâmbio era uma menina que se chama Natasha. Ela era russa. Na verdade, a maioria das minhas amigas lá eram intercambiárias, ou eram da Ucrânia, ou eram da Rússia, mas eram daquele lado do mundo, sabe? E foi muito legal, eu fiz muitas amizades. Não vou mentir, foi um período bem desafiador, ainda mais quando se é jovem. A gente tá passando tudo pela primeira vez. Então, tudo a gente tá passando pela primeira vez. Tudo é mais intenso, tudo é mais difícil, tudo é mais doloroso. Eu passei alguns perrengues, sim. Na escola também, assim, pra você se adentrar e fazer amizade com os próprios americanos na escola, ainda mais na adolescência, é mais difícil. Por isso eu me conectei mais com outros intercambiários, mas acabei fazendo amigas americanas, principalmente na minha aula de culinária. Eu fiz muitas amizades com americanas mesmo e elas eram demais. E eu aconselho muito, todo mundo que tiver a oportunidade, fazer intercâmbio. Não só pelo amadurecimento que você tem de ir morar fora, sozinha, em outra família, e aprender a lidar com certas coisas na vida, mas pela própria experiência de uma escola americana. O que eu mais levei comigo foi todas as experiências que eu tive nas aulas lá. Então, tem algumas matérias que a gente precisa fazer que são fixas. Tipo, eu preciso escolher algum tipo de matemática, eu escolhi álgebra, eu fiz literatura em inglês, né, da história inglesa. Inglesa não, americana. E era inglês, matemática. E eu não me lembro se mais tinha... Acho que eu escolhi biologia. E eu escolhi biologia marítima. Eu lembro que a minha sala de biologia tinha vários aquários na sala com vários animais. Tinha sapo, tinha tudo. Inclusive, em uma das aulas, a gente abriu um sapo dentro da aula. Então, assim, realmente são experiências práticas na escola. Eu escolhi fazer dança, que eu sempre fiz balé a minha vida inteira. Então, foi muito legal. Eu escolhi fazer culinária. E aí, uma das matérias, pra mim... Eu escolhi todas essas matérias, mas teve uma das matérias, eu não lembro se eu cheguei muito depois, uns dias depois que as aulas já tinham começado, e muitas das aulas já estavam fechadas, sabe? Então eu tive que me encaixar numa matéria que se chamava... Meu Deus, não vou lembrar o nome, mas era designer alguma coisa de sites. E foi muito desafiador pra mim. Porque eu estava no começo, já era difícil falar inglês fluente, fazer amizade, e eu me enfiei numa matéria que era 100% masculina, só tinha homens nerds na minha sala, pra aprender a fazer site, gente. Eu aprendi a fazer site nessa aula. Se eu sei fazer hoje, talvez, se eu pegar meu fichário e ler todos os documentos que eu tenho escrito lá, talvez eu saiba montar alguma coisa. Foi muito desafiador, mas os alunos da sala, eles eram muito legais comigo. A maioria era japonês, pra vocês terem noção. E eles me ajudavam muito. Foi muito legal, o professor também me deu todo o apoio. E eu lembro que no final do semestre eu tive uma apresentação de um site que eu montei sozinha pra apresentar pra turma.
Eu lembro que, gente, eu chorei, eu pedi pra sair dessa aula e o professor falou, por favor, não saia, eu vou te ajudar. E por isso que eu fiquei e fui até o fim. E foi muito, muito legal. Gratidão por esse professor que me fez ficar nessa aula. Eu tive um aprendizado muito grande. Pode acontecer qualquer coisa, então é preciso ter essa atenção, esse cuidado. Então, pra mim foi importante, por mais que tenha sido difícil, porque parece que eu regredi, tipo assim, na minha idade, foi bom. Hoje eu penso que foi bom e me colocou limites. E, enfim, eu fiquei 6 meses, foi muito importante. Foi lá que eu aperfeiçoei meu inglês. Hoje em dia, já faz muito tempo que eu fui, como eu falei, já faz mais de 10 anos. Inclusive, é a minha meta esse ano, no máximo ano que vem, voltar a fazer inglês. Porque, querendo ou não, com o tempo a gente vai perdendo mesmo, não tem como. Mas aconselho todos a fazer. Indico a CI, foi uma agência que me deu muito assistência, foi muito legal. E essa foi minha experiência com o intercâmbio. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas, me mandem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e espero ter ajudado vocês. Um beijo!